Bom pessoal, hoje nós vamos estudar consonâncias e dissonâncias. E primeiramente, para nós entendermos bem esse assunto, nós precisamos saber algumas coisas. A consonância e a dissonância vai sempre ter a ver com intervalos harmônicos. E de acordo com os sons, vai especificar se esses sons combinam de forma suave ou de forma tensa. Para vocês terem uma visualização melhor, eu coloquei aqui na pauta os acordes consoantes. Eles vão ter a ver com a série harmônica que foi tema da nossa aula passada. Então, para quem viu, a aula, vão ver que esses primeiros intervalos aqui, eles vão ser os consoantes. E em geral vão ser formados... Em geral vão ser usados para formar os principais acordes. Só que na classificação de acordes consoantes, na sua consonância, também vão entrar acordes de terça maior e terça menor, assim como sextas maiores e menores. Para formar acordes com consonância, nós vamos usar esses intervalos, que são oitava, quarta e quinta justas, terças maiores e menores e sextas maiores e menores. E na questão de consonância, eles podem ser classificados em perfeitos. E eu esqueci essa, puxa. Imperfeitos. Meu Deus. E imperfeitos. Um S fez um 8, fez. Aí eu vou uma parada. Classificando aqui para vocês, os perfeitos vão ser todos os intervalos justos. Isso é, vão ser intervalo de primeira, oitava, quarta e quinta. E os intervalos imperfeitos vão ser os outros que eu mostrei. De terça maior, menor e sexta maior e menor. Beleza. E agora vamos falar sobre os intervalos dissonantes, Eu vou escrever aqui para vocês. Os dissonantes vão ser divididos em 3. Eu filei tudo isso. Vão ser os neutros, suaves e fortes. E vai fazer parte do conjunto dos intervalos dissonantes os que não estão aqui, Vamos fazer uma análise assim do que está faltando. Ó, nós já temos mas nós não temos uma segunda, por exemplo. Então, dentro dos acordes dissonantes vão estar as segundas, maiores e menores. Beleza? Vai estar também as sétimas, que também podem ser maiores e menores. E junto com eles, outros intervalos que eu expliquei para vocês, que foram os intervalos aumentados e diminutos, que tem a ver com as quintas. No caso, vou botar quinta diminuta e quinta aumentada. E todos esses acordes aqui vão entrar dentro dessas classificações. Vou colocar aqui abaixo, Primeiro, os neutros. Eu falei de novo, foi isso. Um intervalo que eu esqueci também foi o de quarta, Que a gente também pode mexer na quarta com sustenidos e bemóis. E ela vai se tornar como uma quinta diminuta ou aumentada. E esses intervalos aqui, o de quarta e o de quinta, vão ser considerados
intervalos neutros. Ó, diminuta ou aumentada. Vai botar uma vírgula, tá, gente? Eu vou botar aqui quinta. Diminuta ou aumentada. Nos intervalos suaves, vai entrar a sétima menor e a segunda maior. E nos intervalos fortes, são aqueles intervalos que vão dar mais tensão, vão ser as sétimas maiores e as segundas menores. Isto é, dentro de consoância e dissonância, a gente pode concluir que os intervalos consoantes vão soar suaves, os dissonantes não vão soar suaves, vão soar tensos. E a gente vai dar uns exemplos aí. Antes de terminar esse assunto de consoância e dissonância, eu vou explicar um tipo de intervalo que ele não é mais usado, mas ele se chama intervalo condicional. E essa classificação cai dentro de diminutas ou aumentadas, isso é, os intervalos condicionais, eles são dissonantes, né? Vou botar aqui um D bem grande, são dissonantes, e eles são os diminutos e aumentados. Mas muitos cientistas, músicos e pessoas que mexem com os sons já desconsideram esse tipo de intervalo. E apenas os classificam dessa forma quando a gente, por exemplo, coloca um dobrado sustenido, né? A gente bota um dobrado sustenido numa quinta, né? Ele vai adiantar 9 comas, né? Então ele super aumentou o intervalo, né? Ele fez tipo 2 vezes aumentado. Assim como acontece com o dobrado bemol, né? Ele vai também 9 comas e vai super diminuir essa quinta, ou uma quinta ou uma quarta, né? Como eu falei ali no começo. Mas isso vai mexer com música microtonal, né? Vai passar um coma de uma nota que está justa, e é por isso que, como a gente trabalha hoje em dia no sistema temperado, esse tipo de intervalo condicional dissonante não é mais usado. E para finalizar, eu escrevi aqui para vocês alguns aspectos históricos a ver com esse assunto, né? Que foi consonância e dissonância. O primeiro aspecto é que na Idade Média os intervalos justos já eram considerados consoantes, mas apenas eles. Somente aquela questão de quarta e quinta. Aquelas demais classificações sobre consoância que eu expliquei ainda não eram consideradas corretas, né? Isso na Idade Média, tá? Vou escrever aqui. Idade Média. É, os cavaleiros, né? E o segundo aspecto é que nos séculos 12 e 13, as terças e sextas já eram consideradas consoantes imperfeitas, né? Vocês podem ver que com o tempo isso vai mudando, né? Depende dos pesquisadores que estão agindo na época, os matemáticos, os músicos que estão estudando a música, que estão estudando o som. O terceiro aspecto é que no século XIX, todos esses intervalos aqui, ó, segunda maior, sétima maior, quinta diminuta e quarta diminuta, já eram consideradas intervalos dissonantes simples. Aqui, a quarta, né? Esse aqui é um fator que até hoje é levado em conta. Alguns conservatórios, universidades, de qualquer parte do mundo, né, ainda consideram a quarta como sendo um tipo de consoante mista.
que tipo, ela não é simples, ela não é neutra, ela não é ascendente, nem descendente, nem nada. É chamada de consoante mista. Então, dependendo do lugar que vocês estiverem estudando, ou então, para quem não está estudando em lugar nenhum, apenas por essas aulas do YouTube, vão ter esse conhecimento aqui, né? De uma consoante mista. Isso é, dependendo de onde vocês foram fazer algum exercício ou prova, alguma coisa assim, dependendo do lugar, vocês vão ter que classificar a quarta, seja ela diminuta, aumentada, 2 vezes, apenas como consoante mista. E salientando o que eu falei aqui em cima, né? Todos esses conceitos de intervalos, de consonâncias e dissonâncias vão da época, né? Porque a música vai evoluindo com o tempo, ela vem de antigamente até hoje, cada vez criando mais conceitos, modificando alguma coisa, modificando alguma coisa, e hoje está como está. Com certeza daqui a 20 anos, ou até menos, 5 anos, vamos dizer, a música não vai ser como é hoje, porque a cada dia pesquisas estão sendo desenvolvidas nessa área. Olha, tem uma pergunta. A quarta é uma consoante mista. Aí a pessoa vai fazer uma prova. Aí tem que classificar a quarta e tal. Aí tem as opções. Aí tem várias opções, mas não tem a opção consoante mista. Aí você vai naquela outra que eu falei lá. Fica sendo uma lugar lá. consoante justa. Beleza? E aproveitando que a gente está tratando de harmonia, né, começando a entrar em harmonia e escalas, uma coisa legal que seria de falar, né, é que antigamente aqui, como eu falei de aspectos históricos, na Idade Média, o que eles zelavam muito era a melodia, né? A melodia que a música seguia. E como eles não tinham muito conhecimento sobre harmonia, consonâncias, dissonâncias, a música não tinha muito harmonia, né? Era sempre aquele joguinho de primeira, terça e quinta, às vezes colocou a sétima, né, a partir do século XIX, e era assim que a música imperava, né, melodicamente. Só que do século XX para cá, onde foi adicionado muito conhecimento na música, começou a existir aquela música que a gente chama de mais harmônica, uma música onde a melodia é jogada um pouco de lado e entra mais a parte harmônica. Vocês podem escutar um pouco de bossa nova, por exemplo, né? Bossa, botar N aqui, N. A bossa nova tem um aspecto harmônico muito instigante, assim, para quem gosta de harmonia principalmente. E se vocês forem observar, né, e pegar em site de cifra, por exemplo, vocês vão ver muitos acordes que são muito loucos, né? E tudo isso tem a ver com a evolução das consonâncias e dissonâncias. E outro exemplo, assim, para não falar só brasileiro, que eu falei de bossa, é o jazz, né? O jazz, que J feio do caralho. O jazz também tem essa característica, inclusive ele é antecessor, né? Pronto. Ele é antecessor à bossa nova, né? A bossa nova que incorporou o jazz à música brasileira. Esse tipo de música mais harmônica começou a sobrecarregar, sabe, gente? Porque para fazer uma música cheia de harmonia, você precisa de muitas notas. E aí a melodia vai se perdendo. Então, agora, né, está começando a ser deixada de lado essa música mais harmônica e sendo feita uma música mais melódica, voltando aos tempos da Idade Média. Eu não vou falar assim, né? Afinal, tem muita gente que ainda trabalha com harmonia e vai demorar um pouco para isso evoluir. E eu acho que a música vai chegar num patamar igual, sabe? Onde melodia e harmonia andam juntas, contribuindo para a qualidade sonora que é impressa nos nossos ouvidos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Era só esse assunto mesmo que eu tinha para explicar. E os próximos assuntos vão ficar para a próxima aula. Até mais! Mano, olha. Amigo! Mas pode ser um... Engraçado que ela tava ali.